Agora, Alexandre Borges, independentemente da negociação não ter sido feita, o fato de toda uma questão que é apurada agora como irregular, de notas fiscais que vieram com dados inconsistentes com o que era de fato ou com o que deveria ser negociado, com adiantamento de dinheiro para uma empresa que fica em Singapura e que serviria como uma empresa de fachada para receber esse adiantamento que não estaria previsto em toda a negociação, como denunciou Luiz Miranda, servidor do Ministério da Saúde, diretor de logística. Só o fato de se passar tudo isso sem nenhum tipo de fiscalização, mesmo com o dinheiro não caindo no caixa da empresa, já não significaria uma irregularidade que deva ser apurada pela CPI? Ah, mas sem dúvida, a palavra é prevaricação, né? Quer dizer, hoje nós estamos, o que está se investigando, o que o Brasil está olhando é do crime de prevaricação, o que não precisa que o negócio tenha sido efetivado. Quer dizer, a negociação aconteceu, tudo indica pelas provas que estão surgindo, havia inclusive o empenho da despesa, então está caracterizado de uma forma muito clara que há suspeitas muito críveis do crime de prevaricação. Então, a declaração do senador Marcos Rogério, ela chama para essa palavra da moda agora, que é narrativa, né? O que é essa história de narrativa? Significa que nós temos, na mesma CPI, com os mesmos fatos, com as mesmas provas e com as mesmas testemunhas, nós temos visões totalmente diferentes sendo vendidas para a opinião pública, dependendo para cada lado que o eleitor esteja pendendo. Nós vamos lembrar que nós estamos num momento de baixíssima popularidade do presidente, não é realmente um momento onde ele está, para se ter uma ideia, no último Datafolha, a sua rejeição passou daquele número simbólico dos 50%, chegou a 51% de rejeição, apenas 24% dos brasileiros aprovando a sua gestão, o que é um índice historicamente muito baixo. Para se ter uma ideia, desde que esse índice começou a ser medido, nesse ponto do mandato, só o ex-presidente, o anterior, Michel Temer, estava com números piores do que o presidente Jair Bolsonaro atualmente está. Então, realmente, o pano de fundo dessa discussão, toda a eleição do ano que vem, é 2022, como que a CPI vai atingir a imagem do presidente, da sua gestão, da maneira como ele conduziu a gestão da pandemia, como as instituições e como o Ministério da Saúde pôde permitir que um tipo de negócio como esse tivesse acontecido, e é onde a CPI está avançando. Nas palavras do senador Marcos Rogério, a CPI está dando voltas em círculos, não descobriu nada, está apenas com narrativas, mas não é o que a gente está vendo. A gente está vendo que muita coisa muito concreta está aparecendo, está já se refletindo de uma maneira muito forte na opinião pública, na rejeição ao presidente e nas intenções de voto para as eleições do ano que vem, onde vários candidatos aparecem aí muito competitivos e, claro, com destaque ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que está liderando aí com muita folga. Então, o presidente da República, ele tem hoje uma situação que está realmente desvantajosa para ele em termos de imagem, em termos, vamos usar de novo o termo, narrativas, e ele precisa retomar uma agenda positiva, hoje mesmo, com a assinatura que foi mencionada da MP da privatização da Eletrobras, é uma tentativa de se buscar uma agenda positiva, de se retomar algum tipo de agenda positiva para sair do foco apenas da CPI, que é um assunto que não é bom para o governo, que não tem sido bom para a imagem do presidente e o que está se refletindo na sua popularidade. O presidente hoje, nesse momento, ele está adotando uma postura de enfrentamento da CPI, ele atacou recentemente o presidente da CPI, Omar Aziz, o seu filho, o senador Flávio Bolsonaro, ataca de uma maneira muito sistemática o relator Renan Calheiros. Então há essa estratégia de uma confrontação direta com a CPI, enquanto os senadores governistas tentam fazer algum tipo de acordo, tentam abafar, tentam entender qual é o material que Roberto Dias teria, o ex
diretor de logística do Ministério da Saúde, teria guardado, que se especula muito que ele teria dossiês e informações muito incriminatórias, mas elas ainda não apareceram. Então o governo atua nessas duas frentes. Os senadores governistas tentando descobrir exatamente o que os denunciantes têm para apresentar, enquanto o presidente Bolsonaro e o seu filho Flávio Bolsonaro adotam para a militância e para a opinião pública essa postura mais belicosa de ataque à própria credibilidade da CPI.